Esse é o segundo vídeo do nosso projeto Color Mixer. Dessa vez eu estou gravando com uma configuração de vídeo e de áudio um pouquinho diferente da passada, espero que a qualidade fique boa. Então o vídeo vai ficar meio que experimental. Hoje a gente vai passar por alguns tópicos a mais e vamos fazer alguns ajustes visuais também no projeto. Na semana passada, no vídeo passado, eu deixei dois desafios para vocês e um deles era o seguinte: impedir que o usuário utilize valores menores que zero ou maiores do que 255. E isso era em relação a quando a gente utiliza aqui os botões do próprio campo de entrada, do nosso próprio input, os limites são respeitados, né? A gente definiu o valor máximo em 255 e o mínimo em 0. Porém, o usuário ele consegue digitar valores maiores do que esses dois. Né? Maior do que o 255 e menor do que o 0 no caso. O que a gente poderia fazer aqui? Daria para a gente construir um script em que, caso o valor fosse superior a 255, a gente poderia retornar ele a 255, e caso ele fosse inferior a 0, a gente poderia retornar a 0 também. Mas pensando durante a semana, eu me lembrei de um tipo específico de campo que poderia resolver esse problema aqui com uma certa facilidade. Antes da gente seguir, eu vou só marcar os dois itens que a gente já cumpriu na semana passada, que são manipulação do DOM e eventos. E qual seria esse tipo de campo que faz essa mágica da gente conseguir realmente limitar o usuário? Além da gente conseguir melhor essa limitação, esse tipo de campo ele tem uma usabilidade mais agradável. Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente só trocar o tipo desse nosso input aqui. Atualmente a gente está utilizando o tipo number e nós vamos utilizar aqui o tipo range, certo? E vamos aplicar o range nos nossos três campos. Lógico que isso vai necessitar que a gente faça algumas modificações ainda no restante da estrutura, mas observem o seguinte: agora nós temos campos que de fato obedecem os limites que nós estabelecemos aqui. Então ele só vai realmente até o máximo dele, que a gente estabeleceu em 255, e o mínimo, que é 0. Não tem onde eu inserir um valor manualmente aqui. Então a gente já consegue ter um efeito mais interessante. O que acontece? Nós perdemos aqui aquele formato retangular com as bordas arredondadas e perdemos também a borda, né, a cor da borda que representava a cor de cada um desses controladores. Eu vou fazer algumas alterações com vocês aqui no HTML dessa página e nós vamos ajustar no CSS depois também para obter um resultado mais interessante. A primeira coisa que vai acontecer é o seguinte: mesmo que a gente tenha, nós temos lá no nosso CSS as configurações de borda para cada um desses campos, não é possível visualizar aqui a cor da borda que nós definimos. Por quê? Porque esses campos do tipo range, eles não aceitam essas configurações que nós passamos. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos adicionar cada um desses campos dentro de uma div, ok? E aí a gente vai aplicar esse estilo especificamente em cada uma das três divs. A primeira delas fica aqui antes do primeiro input, a segunda aqui logo após o segundo, antes e após o segundo, e a terceira a mesma coisa antes e após o terceiro campo, certo? Então nós temos aqui os três campos agora envoltos em divs. E o que nós vamos fazer? Aquelas configurações de estilo que nós definimos para os inputs, agora elas vão ser apontadas para essas divs aqui, ok? São divs que estão dentro do nosso form. Nós podemos fazer simplesmente o seguinte: aqui no estilo, em vez de apontar esse estilo para o input, nós podemos apontar ele para a form div, ok? E aí nós temos um efeito já próximo do esperado. O que a gente pode observar também aqui que é desnecessário é o text align, né? Nós não temos nenhum texto dentro dessa div, só o próprio campo, e nós já estamos utilizando o display flex aqui, então é desnecessário aplicar text align nesse caso.
Só para que a gente consiga obter aí as bordas coloridas, eu vou fazer o seguinte. Cada uma dessas divs aqui eu preciso de um identificador específico para cada uma delas. Eu poderia selecioná-las pela ordem que elas aparecem no HTML, por exemplo, a primeira div vermelha, a segunda verde e a terceira azul, mas eu prefiro criar classes. Poderiam ser IDs também, mas eu vou optar por classes por uma questão bem breve e vocês vão concordar comigo. Como o seletor de ID ele é o que tem maior prioridade em relação a todos os outros aqui, eu vou me referir a esses elementos por meio de classes, porque se eu precisar sobrepor algum estilo aqui depois, usando ID, eu tenho prioridade nessa sobreposição, certo? Então é só por essa questão mesmo de manter a hierarquia dos estilos aí um pouco mais folgada para trabalhar. Então vou fazer o seguinte, na primeira div, eu vou chamá-la de div red, ok? Ou poderia chamar de red div também, né? Div para cor vermelha, div para cor azul, div para cor verde. Vamos chamar de red div, tá? Que aí a gente vai ter a green div, a blue div, enfim, fica assim. Red div, green div e blue div, ok? Uma div para cada uma das cores. As três são classes e aí lá no nosso estilo a gente muda, então não é. O estilo ele não vai mais para o campo red, não vai mais para o campo green nem para o campo blue. Eles vão agora para red div. Vejam lá que já começou a pegar, né? Green div e blue div, ok? Então temos as três divs aqui já com estilo próximo. O que nós podemos fazer para melhorar um pouquinho isso é, inclusive, aumentar um pouco a margem entre cada um desses elementos aqui, né? Então, aqui em cada uma dessas divs, eu vou colocar uma margem inferior de 15 pixels. Eu acredito que a gente consegue um resultado interessante. Outro ponto que eu acredito que vai melhorar um pouquinho o nosso projeto é se nós adicionarmos aqui, ó, antes do nosso formulário, uma indicação para o usuário saber o que ele pode fazer aqui. Então, vou colocar assim, vou criar um parágrafo aqui acima do form e vou colocar movimente os controles para obter a cor desejada. Ok? Então, ele sabe que ele tem que movimentar os controles para obter uma das cores aqui. Eu estive observando e eu vi que esse layout ele ficou um pouco pequeno. Talvez coubesse a gente aumentar um pouquinho o tamanho dos elementos aqui, certo? E aí vejam que o elemento que basicamente o que ordena aqui o tamanho do nosso projeto é essa div aqui, a color. Então vou procurar lá no meu CSS, eu tenho aqui uma definição de estilo para ela, que define que ela vai ter 200 pixels de largura e 200 de altura, e o que eu vou fazer é simplesmente aumentar essas duas dimensões para 300, né? Ela vai ficar um pouquinho maior, e vou tentar deixar todos os outros elementos aqui abaixo obedecendo essa margem de largura dela, okay? De 300 pixels. O que vai acontecer? Aqui em cada form div dessas, por exemplo, eu poderia deixar aqui 300 pixels de largura, e nesse parágrafo aqui também, para que ele fique respeitando aqui essa horizontal, eu posso fazer a mesma coisa. Então, vou começar pelo parágrafo, vou dizer assim, que o parágrafo está lá dentro da main, é isso mesmo que eu fiz? Parágrafo dentro da main, é isso mesmo. O parágrafo que está dentro da main, a largura dele vai ser de 300 pixels, ok? Então vejam que ele está respeitando aqui os 300 pixels de largura. E vou dizer também que o texto que está lá dentro desse parágrafo vai ser centralizado. Posso fazer isso, ok? Esse é o primeiro ponto. Posso também aqui dar um pouquinho de espaçamento, né, de margem. Vou colocar uma margem aqui só embaixo também. Creio que 15 pixels, tá legal. E vou aumentar também essas caixinhas para que elas aproveitem aqui essa largura toda, ok? Então eu posso fazer aqui
No form div, eu posso vir aqui e definir, ó, largura de 300 pixels. Porém, percebem que no fim das contas ela está ultrapassando um pouquinho os 300 pixels? Por quê? Por causa da forma como o modelo de caixa funciona. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente conseguir visualizar juntos. Quando eu seleciono qualquer uma dessas divs aqui, vejam que se eu observar o modelo de caixa, ó, eu defini 300 pixels de largura. Porém, eu tenho 10 pixels de espaçamento à esquerda e à direita, então dá um total aqui de 320 pixels de largura. E eu tenho mais um pixel de borda de cada lado também, que vai me fazer obter aí 322 pixels de largura ao todo. O que eu posso fazer? Existe uma forma da gente definir que a largura definida, né? Por exemplo, quando eu usar width para definir a largura do elemento, ele vai ter a largura total, né, contando espaçamento e borda, baseada na largura que eu defini. Ou seja, se eu definir aqui 300 pixels, ele vai fazer de forma que, ele vai se organizar de forma que, contando com borda mais espaçamento, ele tenha, no máximo, 300 pixels de largura. Ok? Como que eu faço isso? Eu uso a propriedade box sizing, certo? E aí na box sizing a gente coloca o border box, que é isso. O tamanho do elemento, de 300 pixels, né, de largura que eu defini, ele é contando com padding mais borda. Ok? Então agora eu tenho aqui 300 pixels reais, certo? O que mais que eu posso fazer? Os controles aqui, eles poderiam aproveitar, né, esse espaço todo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar só os inputs aqui, que são os nossos controles. Então para selecioná-los eu vou pegar lá o que está dentro de form, dentro das divs e que são inputs. E vou definir que a largura deles vai ser aí de 90% do espaço que ele tiver internamente. Eu acho que eu poderia centralizar isso. Será que TextAlign ele resolve meu problema? Deixa eu observar. Sim, TextAlign ele centraliza o campo. Perfeito. O campo está sendo interpretado aqui como um texto mesmo. Próximo ponto é a gente... Tá, visualmente já está interessante, eu estou dando uma conferida aqui na minha colinha para não perder o roteiro. Observem o seguinte, ó. Quando a gente navega aqui com esses seletores, a cor só é modificada quando eu termino de mover, certo? Então eu preciso, ó, clicar, arrastar, eu vou até a posição que eu desejo e solto. Aí ele processa uma nova cor. Tá? Mesma coisa para qualquer um dos três. Movo, solto, tá? Ele altera a cor. Será que não teria uma forma da gente conseguir já modificar a cor enquanto o usuário está movendo aqui esse seletor? Tem um evento nesse tipo de campo aqui, a gente está usando agora o range, né? Nos campos do tipo range, a gente tem um evento diferente do evento onChange, que foi o que a gente usou na semana passada, chamado onInput. Ok? Então a gente só vai trocar os eventos dos três campos e vocês vão perceber que agora as cores elas são alteradas, percebam, onInput, são alteradas durante a movimentação. Ok? Então a gente já tem uma experiência de navegação aqui muito mais fluida, né, para o usuário. Ele consegue já visualizar a prévia da cor ali durante a movimentação. Bem interessante. O que está faltando aqui quando a gente observa? Depois que nós trocamos o nosso tipo de campo aqui de number para range, né, o número que representava o tom de vermelho, o tom de verde, o tom de azul em decimal, ele desapareceu. E aí, tem uma forma de a gente colocar esse número aqui? Tem muitas formas. Qual vai ser a forma que eu vou propor aqui para nós nesse caso? Todo campo de formulário, ele pode ter, isso é uma questão semântica da HTML, ele pode ter um campo que acompanha ele chamado label. E o que é um label? Um label é um rótulo. Ok? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, o rótulo do campo red vai ser esse aqui.
O rótulo do campo green vai ser um label que eu vou criar aqui. O rótulo do campo blue vai ser um rótulo que eu vou criar aqui. E o que geralmente tem no rótulo? O nome do campo. No nosso caso, a gente vai utilizar para exibir a numeração de cada uma das cores. Ok? Então, aqui no for do label, você sempre vai colocar o ID do campo que você está representando. Faz alguma diferença em termos de funcionamento? Não. Aqui é só uma questão semântica mesmo, para que a gente consiga deixar claro que esse label ele faz referência ao campo red, ok? Então a gente vai colocar assim, red. Eu vou colocar aqui um valor só para a gente verificar onde que ele está sendo renderizado. Ó. Vejam que ele é renderizado aqui à esquerda, ok? Então só para que fique claro. E eu vou repetir isso para todos os outros campos, ok? Então, green. E aqui o blue, né? É o label para o campo chamado blue, campo de ID, blue. Então, como que a gente vai fazer? Esses labels, não existe um mecanismo automático que já faça o que a gente quer, que é o quê? É obter o valor que está sendo representado aqui nesse range e utilizar esse valor para exibir dentro do label. Não tem um mecanismo automático para isso, a gente vai ter que construir agora. E aí, como que a gente vai construir? Qual a minha proposta? Nós vamos selecionar esses 3 labels aqui e nós vamos obter o valor de cada um dos inputs e colocar dentro do label quando ocorrer uma modificação no valor desse input. Para fazer isso, como que nós vamos proceder? Observem, eu vou ter que selecionar o label que está dentro do red div, o label que está dentro do green div e o label que está dentro do blue div. Vamos fazer isso lá no JavaScript. Então eu vou criar aqui, ó, red div label, certo? É o rótulo da div vermelha. Rótulo da div vermelha. Então, vou fazer esse document. Opa, digitando errado aqui. Query selector. E aí eu vou selecionar o que? Eu tenho lá, como é que está o nome? Red div, né? Que é uma classe. Então, pontinho red div label. Vou fazer isso para o green e para o blue também. Então, vamos lá. Green div label. Blue div label. Mesma coisa aqui. Green div. Blue div. Ok? Tenho aqui os tenho 3 variáveis que representam, né, fazem referência a esses labels aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso alterar o conteúdo desses labels com o valor de cada um dos 3 campos. A gente tem aqui, inclusive, um ponto onde isso já funciona bem. Essa função changeColor, se vocês lembrarem aí na semana passada, a gente fez o que com ela? A gente definiu que essa função changeColor, toda ela aqui, é executada todas as vezes que a gente... Antes era todas as vezes que a gente modificava o valor do campo red ou do green ou do blue. No nosso caso agora, se a gente... Antes de finalizar a modificação daquele campo, né, enquanto eu ainda estou arrastando aqui, ele já chama essa função novamente. Então, a cada pequena... movi para a direita sem soltar o mouse ou para a esquerda, ele já está chamando essa função changeColor. Então ela fica sendo executada o tempo inteiro. Né? Toda vez que eu modifico, que eu arrasto o mouse aqui, eu clico e puxo, essa função está sendo chamada. Eu posso aproveitar isso e fazer o seguinte. Eu vou definir aqui o red div label. Ele tem uma área interna, né, chamada text content. Para que a gente usa esse text content? Para colocar texto dentro de uma tag. Certo? Você tem a tag aqui, e aí você tem um espaço para pôr texto nela. Como que eu faço para pôr texto aqui dentro com o JavaScript? Usando o text content. O inner HTML também funciona, mas ele pode alterar, inclusive, todo o conteúdo interno da tag. Né? Se ela tiver outras tags dentro dela, quando você modifica o inner HTML, você vai modificar tudo isso. Então, se ela tiver tags filhas, você vai acabar sobrepondo. No nosso caso aqui, a gente só está alterando o conteúdo textual da tag. Então, ó, na red div label, o text content dela vai ser o quê? O mesmo valor do campo red. Ok? Tá aqui. Se eu modifico, ó,
Ele modifica junto, porque toda vez que eu chamo essa função, eu altero o valor que está na minha label. Eu vou fazer isso para todas as outras, ok? As outras duas. Então, green div label, blue div label, ó, campo green, o valor dele, campo blue, o valor dele. Lembrando que esses red, green, blue, eles são essas variáveis que eu referenciei aqui em cima, né, que fazem referência aos campos que estão lá dentro do HTML. Então, toda vez que eu capturo uma modificação, eu chamo essa função, e essa função ela não só faz todo o processo para misturar a cor aqui na nossa color div, né, como ela também altera os valores de cada uma das labels aqui. Então, ó, eu tenho os valores aqui à minha disposição. Ok? Será que dá para deixar isso melhor? Ó, inclusive a gente tem um pequeno problema. Quando o valor é pequeno, ele cabe aqui à esquerda. Se ele for grande, ele tem que subir. Tá? Vamos fazer o seguinte. Gostaria de pegar esses valores, ó, e deixar eles aqui em cima, para eles parecerem realmente um rótulo. Como que eu faço isso? Vamos lá no nosso CSS e observar o seguinte, ó. Deixa eu ver em que momento eu posso fazer isso. Aqui, nesse ponto, dentro do form div. Então, lá dentro do form, eu tenho várias divs e em cada div dessas eu tenho um label, ok? E para que eu consiga movimentá-lo aqui dentro, eu preciso usar um tipo de posicionamento específico, que é o Position Absolute, certo? E o Position Absolute, ele me permite, por exemplo, definir, ó, qual vai ser o posicionamento desse elemento em relação ao topo de onde ele devia ser exibido. Então, por exemplo, se eu quiser que ele suba um pouquinho aqui, eu tenho que medir mais ou menos qual é a distância aqui e aplicar essa distância. Eu acho que tem um pequeno detalhe que eu não me atentei aqui antes, ó, que é esse espaçamento. Eu acho que ele está pouco. Na hora que eu subir esse elemento aqui vai ficar pouco espaço. Então, vou só aumentar um pouquinho para 15 pixels, para ter um pouquinho mais de espaço, ó, entre a linha de cima e o nosso seletor aqui. E eu vou me basear também nessa mesma unidade de medida, nessa mesma quantidade, para subir esse meu valor aqui, esse meu elemento. Eu vou tentar aplicar aqui 15 pixels negativos para ele subir. E aí o que aconteceu? Os elementos sumiram, né? Eles acabaram subindo demais. Por quê? Posicionamento absoluto, ele só funciona da forma que a gente está esperando, que é o quê? É posicionar essa label com base no posicionamento do elemento pai. Quem é o elemento pai da label? Essa div aqui. Se a gente observar lá no HTML, é isso. Você tem a label, tem a div. Eu quero posicionar a label na bordinha da div, usando CSS. Para que esse position absolute ele respeite os limites do elemento pai, eu preciso fazer o seguinte, ó, o próprio elemento pai ele tem que ter um posicionamento relativo, ok? Então, ó, a gente obtém o efeito esperado. Quando o pai é relativo, o filho pode ser absoluto. 10 pixels ficou demais? Vamos pôr 10, 15 pixels, perdão, ficou demais? Vamos pôr 10, né? 10 pixels ficou interessante. O que dá pra gente fazer aqui para melhorar um pouquinho essa aparência? Vamos colocar uma cor de fundo. Pode ser background color. Eu ia colocar branco, mas eu estou me lembrando que o fundo aqui da página não é branco. Ele está aplicando esse FA, né? Então, ó, como se ele estivesse vazando a linha do elemento pai, tá? Com uma aparência interessante. Eu posso fazer o quê? Aumentar um pouquinho o espaço entre ele e a linha também, colocando um espaçamento, um padding aqui. Em cima e embaixo o padding pode ser zerado, porque eu não quero causar nenhum efeito aqui embaixo, nem em cima. Então eu vou colocar só a esquerda e a direita, vou colocar uns 3 pixels aqui, olha. Eu criei um pouquinho de espaçamento, ficou interessante, né? Esquerda e direita de cada um dos elementos. Mesmo que ele tenha um valor baixo ou alto, ele cabe aqui dentro, fica perfeito, ok? Dá pra gente melhorar um pouquinho só a questão da coloração desses elementos. Eu anotei umas cores que ficam um pouco mais suaves. Seria o que? Para o vermelho, olha, essa linha vermelha, eu vou colocar um tom de vermelho que é um pouquinho mais leve, FF5252. Para o verde, eu tenho um tom de verde também um pouquinho mais leve, que é o 4CA
F50. E para o azul também tem uma tonalidade aqui um pouquinho mais suave, que é o 448AFF. Ok? Estou com eles anotados aqui numa colinha e aplicando aqui com vocês. O que mais que eu observei? Ó, dá para a gente aplicar essas mesmas cores no label aqui também. Ficaria interessante, né? O que a gente precisa fazer? Tem que criar uma classe para cada label? Não. Né? As labels elas já estão dentro dessas divs aqui. Então, se eu aplicar a cor no texto dessa div, a label já vai ser afetada. Okay? Então, só eu repetir isso aqui. Ó, color. Da mesma forma para todos os outros aqui. Bom, visualmente ficou bem mais interessante do que antes e a usabilidade também está bem melhor, né? Não precisa clicar em inserir um valor ou ficar clicando nas setinhas para aumentar de número em número, de um em um, como a gente estava tendo que fazer antes. Aqui é bem mais interessante de se utilizar. O que a gente precisa se atentar? Ó? Quando as cores ficam muito escuras, o texto aqui ele fica difícil de ser lido. O que a gente pode fazer? Caso a cor fique escura demais, a gente pode trocar a cor desse texto aqui para branca. Só para que vocês entendam, seria o seguinte, ó, vir aqui na nossa, onde é que está, color, né, que é a nossa div aqui, e colocar uma cor nela aqui, branca. Certo? Só que não sempre, porque se eu aumentar demais também, ó, o branco também não fica visível. Então eu precisaria aplicar essa cor em situações específicas. Eu tenho basicamente duas formas de fazer isso. Eu posso usar JavaScript para modificar diretamente a cor do elemento, ou eu posso criar uma classe que tenha a definição de cor, e se eu precisar de outras coisas, além de só alterar a cor, já definir tudo isso na mesma classe, e definir o seguinte, ó, quando as cores ficarem escuras, quando a cor aqui ficar muito escura, a gente aplica essa classe no nosso elemento color, né, para que ele mude de cor. O que eu pensei? Criar uma classe que indique que o color está escuro. Como que a gente pode chamar escuro? Pode chamar de dark. Tá? Dark é escuro. Então, vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou criar uma classe chamada dark, que representa que quem tiver essa classe vai ter o texto de cor branca. Já apliquei aqui? Ainda não. Eu vou usar JavaScript para aplicar a classe dark no elemento color quando ele ficar escuro. Agora, como é que eu identifico que ele está escuro? Vocês devem ter percebido que quando os valores estão baixos aqui, quanto mais baixos eles estão, mais escura é a cor que a gente obtém. Okay? Então a gente pode tentar estabelecer aqui mais ou menos uma margem onde fique interessante. Ó. Se eu somar os três valores, quanto que dá? Aqui vai dar mais ou menos 200. Não vou nem somar não, mas dá mais ou menos 200. Talvez, ó, se eu aumentar um pouquinho mais, ainda assim não está interessante de visualizar. Eu poderia ter isso aqui branco, nesse tom de cor. Então a gente pode tentar ir adivinhando qual é o tom exato, né? Ou chegar num valor aí médio para a gente conseguir fazer essa alteração de cor. Nos meus testes anteriores à gravação desse vídeo, eu verifiquei que 360, sendo a soma dos três aqui, é um ponto interessante. A gente tem que lembrar o seguinte, às vezes só uma cor está muito baixa e as outras duas estão altas. Isso não é o suficiente para a gente ter que colocar branco aqui. Mas ainda assim, ó, a soma aqui dá mais de 500. Tá? Então reduz um pouco, tá? Eu vou pôr 360 e a gente vai ver como que fica. Como que é a proposta? Toda vez que eu modificar uma cor, eu tenho que observar se eu preciso trocar a cor do texto aqui também, ok? Então isso tem que ser feito dentro da função changeColor. Como que a gente pode fazer isso? Ó? Dentro dessa função changeColor,
Em qualquer ponto aqui, basicamente, eu preciso observar o seguinte, ó. Se, quando eu pego lá o red value e somo com o green value e o blue value, esse valor vai dar um valor aí abaixo, como eu falei para vocês nos meus testes 360, né? Se der um valor abaixo de 360, a gente já considera mudar a cor do texto. Então, para fazer essa soma e comparar se o valor é menor que 360, eu preciso pegar esse red value, blue value, green value e converter primeiro para numérico, tá? Porque esses valores aqui eles vêm como string quando eu pego direto do campo. Então, number, green value, number, blue value também, ok? Que são os valores dos campos, desses campinhos aqui que a gente está modificando. Vocês viram que o label aqui perdeu, né? E aqui a gente também ficou sem valor porque o JavaScript está dando erro. Se a gente der uma olhada lá no console, ele não consegue fazer nada porque o script está falhando. Mas vamos terminar de arrumar. Caso a soma desses três valores dê algo menor que 360, não precisa ser muito exato não, vou colocar menor que 360. Se isso acontecer, eu mudo a cor aqui para branco. Não é só aplicar aquela classe dark no meu elemento color. Então, eu tenho um elemento chamado color, que eu estou representando aqui no JavaScript pela variável colorDiv. Vocês podem observar aqui. O que eu posso fazer? Eu posso ir nesse elemento, acessar a lista de classes dele. Ele tem uma lista de classes, todo elemento HTML vai ter uma lista de classes. Eu vou dizer o seguinte, ó, nesse tipo de situação, eu vou adicionar uma classe chamada, como é que eu nomeei a classe lá no meu CSS? Dark, certo? Então, eu digo o seguinte, ó, nessa situação, eu adiciono a classe Dark no meu elemento. Vamos observar o que acontece. Ó, o valor já deu menor que 360, ele já ficou branco. Só que eu preciso agora voltar. Agora eu preciso voltar para o escuro. Como que eu faço isso? Coloco um else aqui. Né? Se o valor não for menor que 360, acesse lá essa lista de cores, de classes, e remova a classe Dark. E aqui é interessante pelo seguinte, se a classe não estiver lá, não dá nenhum erro. Ele simplesmente vai saber que não precisa remover. Okay? Então, ó, começou a escurecer, ele fica branco. Clareou, ele escurece. Ó, nesse ponto aqui já estava legal, né? A gente podia aumentar um pouquinho aqui a limiar, então. Vou colocar pelo menos uns 380. E a gente pode repetir algo próximo, ó. Já tá legal. Tá? Não vai ficar perfeito, talvez a gente precisasse fazer uma análise aqui de cor por cor. Né? Ah, quanto de verde mais quanto de azul, que fica interessante, quanto de verde mais quanto de vermelho, mas só para a gente ter algo funcional. Okay? Não é para ficar perfeito, não precisa ficar perfeito. Então, em termos de usabilidade, aqui a gente cumpriu basicamente tudo que a gente precisa para esse vídeo. Os próximos passos agora são a gente implementar o que eu falei para vocês na semana passada, que é a cópia dessa cor aqui só com um clique. Como que eu posso fazer isso? Né? Cliquei nesse elemento, copiei a cor que está aqui. E aí, para a gente fazer esse processo, eu já tinha deixado na semana passada esse exemplo de função, né, de captura de evento de clique, e eu tinha deixado esse exemplo aqui também. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse exemplo porque eu quero explicar para vocês basicamente aí como funciona uma função de callback, que é uma função de retorno, certo? Então, para adicionar a área de transferência, a gente vai usar isso em vez disso aqui. Eu vou apagar esse trecho. Vou apagar esses exemplos que estão aqui também. Se vocês precisarem, voltem lá no vídeo anterior. Ou então vocês podem pegar uma versão anterior do repositório no GitHub também. E eu vou definir aqui, ó, que lá no meu ColorDiv, vocês devem lembrar que eu expliquei que eu posso usar tanto o onClick aqui, quanto eu posso usar addEventListener, clique aqui. Né? Eu expliquei isso na semana passada. Por que eu optei por usar essa forma aqui? Para que a gente não tivesse que entender como funciona uma função de callback, que é o que está aqui nesse exemplo, certo? Mas hoje já acredito que é um bom momento para a gente fazer isso.
Lembrem-se que o Add Event Listener tem uma pequena vantagem da gente poder adicionar várias funções ao mesmo evento. Vocês devem lembrar que eu mencionei isso na semana passada. E como é que funciona esse termo que eu estou falando aqui, que é função de callback? Uma função de callback é uma função de retorno, a gente chama dessa forma. Como que ela é executada de fato? Uma função de callback é uma função que é executada após o término de uma outra função. Como é que seria isso? Estou dizendo o seguinte, que essa função que eu estou definindo aqui dentro, essa função anônima que só diz lá clicado, ela só é executada depois que essa função aqui, Add Event Listener, de click, ocorre. Depois que ela termina, depois que essa função aqui termina, essa outra função aqui é executada. Okay? Então vocês vão perceber que o Add Event Listener ele já foi processado aqui pelo JavaScript, mas a função, a alert clicado aqui, ela não foi executada. Né? Já existe um evento de clique vinculado, mas ele só vai disparar isso aqui de fato quando eu clicar no elemento. Okay? Então, uma função de callback, ela é isso. Existe uma aplicação, assim, talvez não seja útil nesse caso aqui especificamente, mas vejam que eu posso capturar algumas configurações, algumas características sobre o evento que ocorreu, nesse caso aqui especificamente. Em outras funções de callback a gente vai ter aplicações diferentes. Mas nesse caso aqui que eu estou trabalhando com o evento de clique, eu posso capturar como parâmetro para minha função de callback uma variável, que eu posso dar qualquer nome, posso chamar de event, por exemplo, tá? Posso chamar de e, posso chamar de evt, muito comum vocês verem exemplos em que as pessoas usam o termo EVT. Esse parâmetro aqui, EVT, o que vai ter nele? Vamos dar uma olhada. Em vez da gente fazer um alert clicado, eu vou fazer um console.log e colocar o EVT aqui. Vejam o que acontece. Quando eu clico, ele imprime para mim um objeto, que é o que veio nesse parâmetro. E nesse objeto eu tenho aqui, por exemplo, o posicionamento onde o mouse estava quando ele clicou, quando ocorreu o clique aqui dentro desse objeto. Okay? Então, aquele evento que eu capturo e lanço aqui como parâmetro para a minha callback, ele tem esse tipo de dado. Se o nosso evento, em vez de ser um evento de clique, fosse um evento de tecla, por exemplo, quando o usuário pressionar alguma tecla, faça tal coisa, eu poderia descobrir, por exemplo, qual foi a tecla pressionada, né, e com isso a gente consegue milhares de aplicações interessantes. Então, essa é uma das possibilidades de aplicação de callback aqui dentro do Add Event Listener. Okay? A função de callback ela precisa ser uma função anônima declarada aqui dentro? Não. Você pode pegar isso, pode declarar em outro lugar. Vou colocar um nome, né? Já que não, eu vou precisar chamar essa função. Então, criei uma função chamada x, e aqui eu só chamo x. Da mesma forma que eu chamo aqui embaixo, tá? Sem usar os parênteses. Se eu precisar passar um parâmetro para essa função de callback aqui, eu tenho uma sintaxe específica, que é o seguinte. Eu vou criar uma arrow function, uma função de seta, vou pegar o parâmetro que eu quero passar, e eu vou dizer que, quando essa função for disparada, eu vou chamar a função x, passando esse mesmo parâmetro aqui. É uma sintaxe um pouco estranha, isso aqui demora um pouquinho para a gente se adaptar, né? Mas é a forma que a gente tem de passar uma função de callback não anônima e utilizar parâmetro com essa função de callback não anônima. Existe uma outra forma, por meio de um método do JavaScript chamado bind, se não me engano, que faz algo parecido, mas eu acho que essa forma aqui é muito mais simples. É só vocês se habituarem com a sintaxe. Então vamos lá, funciona da mesma forma, né? Eu tenho uma função chamada x, que ela recebe um parâmetro qualquer aqui e imprime esse parâmetro no console. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou capturando o evento de clique e passando para essa função para que ela faça a impressão dele no console. Okay? Então, é basicamente assim que funciona uma função de callback. Se vocês tiverem achado estranho, retornem aí nos minutos passados do vídeo, né? Observem melhor
E vocês podem também dar uma conferida na documentação, vou deixar os links para vocês consultarem depois. Ok? O que a gente vai fazer com essa função? Lógico, nós não vamos trabalhar com as configurações, esses valores aqui do clique do mouse, porque não tem utilidade nenhuma para a gente. E a nossa função também não vai se chamar x, ok? O que essa função aqui faria? Essa função que vai ser executada quando a gente clicar nessa nossa caixinha color. A intenção é que ela copiasse o valor que está aqui dentro para a nossa área de transferência, né? Copiar lá para o Ctrl C para a gente poder colar depois com o Ctrl V. De que forma eu poderia nomear uma função que faz isso? Copiar para área de transferência, né, no português, mas tem uma forma mais comum, né, baseada em como é chamada a área de transferência, e para a gente manter o nosso código padronizado, já que a gente nomeou tudo em inglês, vamos nomear essa função em inglês também, chamar de copy, copiar, para, to, área de transferência é a clipboard, ok? Copy to clipboard. Precisa de parâmetro? Não, não precisa de nenhum parâmetro aqui. E aqui então a gente só precisa, a gente não tem que usar essa sintaxe, se vocês precisarem dela, voltem o vídeo nesse ponto. Eu só preciso dizer qual é a função que vai ser invocada quando ocorrer um clique, ok? Então eu vou dizer o seguinte, ó. Opa, minha IntelliSense está me atrapalhando. Vou colocar aqui valor copiado. Só para a gente saber que isso ocorreu, ok? Então, valor copiado, valor copiado. Tá, mas como que eu faço de fato a cópia? Né? Eu tenho um mecanismo específico no JavaScript, uma API, no caso, que me permite fazer esse tipo de operação. Vou mostrar para vocês. O nome dessa API é Navigator. A gente tem aí o acesso ao navegador e a gente faz o acesso a Clipboard, que é a área de transferência. Tá? Acessa as funcionalidades do navegador, acessa as funcionalidades da área de transferência, e a gente tem aqui um método chamado WriteText, certo? Que é para escrever um texto para a área de transferência. E o que eu quero escrever na minha área de transferência? Eu quero escrever o conteúdo dessa color div aqui. É só fazer o seguinte, então, eu quero escrever para a área de transferência o que está na minha color div no text content dela. Ok? Só que aqui começa um pequeno porém, e é aqui que a gente vê o último tópico que está nessa lista. Case 4. Ou, perdão, eu troquei a ordem. Isso devia estar no 4, isso devia estar no 3. Assim. Assincronismo e promises. O que seria uma promise? A tradução já está aqui ao lado, é uma promessa. O JavaScript ele tem um mecanismo que funciona da seguinte forma. Algumas funções, como essa WriteText aqui, elas podem não ser concluídas, a chamada delas, a execução delas pode não ser concluída no momento exato da chamada. Significa que eu posso chamar lá o WriteText e isso levar alguns milissegundos para ser concluído. Por quê? Porque a gente está fazendo uma chamada para o sistema operacional. Né? O navegador está pedindo para o sistema operacional para utilizar a área de transferência. E isso pode levar um certo tempo em relação ao que a gente está aqui navegando. Né? A gente está no fluxo normal da aplicação e tal. Ele vai fazer uma chamada para fora do sistema. Isso pode levar mais tempo do que esperado, pode estar ou não disponível. E aí, por esse tipo de situação, o JavaScript ele trabalha com esse mecanismo para essa função, que é o assincronismo. Significa que isso aqui pode ser executado, pode demorar, e aí, se demorar, isso aqui vai ser executado antes disso aqui terminar, certo? Então pode ser que eu diga lá, ó, o valor foi copiado, mas o valor não foi copiado ainda de verdade, porque isso aqui não foi concluído. Isso é o assincronismo no JavaScript. A gente vai trabalhar ele um pouco mais a fundo depois, mas vocês já precisam ter uma noção de como é que funciona. Vai ficar mais claro com outros exemplos, mas esse primeiro vai ser bem básico, só para vocês entenderem, ok? E aí, para tratamento dessas situações de assincronismo, recentemente, faz alguns anos, o JavaScript implementou esse recurso que a gente chama de promise, que é uma promessa. O que é uma promessa? A promessa ela é um objeto que ele vai ser avaliado
pelo motor do JavaScript para verificar quando que a tarefa que a gente está tentando concluir foi de fato concluída, certo? E aí, sempre que você tiver uma função, um método que retorne uma promessa, você vai trabalhar com essa função da seguinte forma. Ó. Eu tenho aqui o writeText, e aí quando ele for concluído, para que eu identifique o momento em que ele foi concluído, eu uso o then, certo? O que é o then? O then é então. É tipo isso, ó. Escreva o texto lá na clipboard e então faça tal coisa. O que eu vou fazer? Eu posso executar qualquer função de callback aqui. E aqui a gente volta a usar uma função de callback, certo? Como que a gente está fazendo aqui é muito breve, eu acho justo a gente criar uma função de seta, né? Uma arrow function. Não precisa ser uma função nomeada, vai ser uma função anônima mesmo, que é uma arrow. E a gente vai dizer o seguinte, ó. Se isso aqui terminar, né, se a promessa deu certo, então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que esse valor foi copiado. Que valor que foi copiado? O valor que estava lá no text content da color div. Então eu vou copiar aqui, valor copiado, e vou fazer dessa forma aqui. Ó. Quando ele terminar, eu escrevo dizendo que foi copiado. Okay? Deixa eu salvar, testar. Ó, clico, valor copiado. Ele está me dizendo que copiou esse valor aqui. Ó. Valor copiado. Ok? Então, já está funcionando. Eu só preciso explicar para vocês agora como que a gente lida com erros quando uma promessa não é cumprida corretamente, né? E como que a gente pode simplificar isso. Talvez vocês achem mais simples, né? Eu vou deixar as duas formas. A segunda vai estar comentada no final do código. E aí vocês podem escolher entre as duas qual que fica mais lógica para vocês. É o seguinte, como eu falei, quando a promessa é cumprida, o código do then é executado, a função de callback que você passou no seu then é executada. E se essa promessa não puder ser cumprida? Por exemplo, vamos supor que você está num dispositivo onde o sistema operacional não permita que o navegador controle a área de transferência. Isso pode acontecer. E aí como é que eu vou saber que isso aqui deu errado? Toda promessa ela vai ter o suporte a um catch. O que é esse catch aqui? Ele vai capturar o erro que acontecer, né? Ele vai te dar um objeto, às vezes com uma mensagem de erro, e você pode usar esse objeto para mostrar, por exemplo, uma mensagem de erro para o usuário no console, certo? E aí como é que a gente faz? Eu vou usar a mesma sintaxe de arrow function, só que vocês vão perceber o seguinte, que eu vou fazer aqui dentro do catch. Eu não vou usar esses parênteses, ok? Por quê? Porque eu tenho um parâmetro. O objeto de erro que é capturado quando, né, a nossa promessa dá errada, eu posso colocar ele aqui. Precisa chamar de error? Não. Posso chamar de E, de R, erro, não? Qualquer coisa. Mas eu vou chamar de error para a gente manter o padrão. Como eu só tenho um parâmetro nessa arrow function aqui, que eu vou criar, eu não preciso usar parênteses para ela. Vejam que os parênteses que eu estou usando aqui não são da arrow, são parênteses do próprio catch. E eu posso já colocar flechinha e dizer o que eu quero fazer caso esse erro ocorra. Precisa abrir chaves aqui e escrever um código? Não, não é obrigatório não, tá? Mas eu vou fazer porque eu acredito que o código fica bem mais organizado. Eu poderia simplesmente vir aqui, ó, e escrever o que eu quero, e isso funcionaria da mesma forma. Né? Mas eu vou fazer com chaves, manter um pouquinho mais de organização para a gente conseguir ler linha por linha separada. Se algo der errado, gente, eu vou imprimir uma mensagem de erro no console, vou usar console error e não só console log, para dizer o seguinte, ó, erro ao acessar a área de transferência. Se algo de errado acontecer, né, no nosso caso aqui não vai, mas se algo de errado acontecer, a gente dá essa mensagem, erro ao acessar a área de transferência. Vou salvar aqui e prontinho, ó, funcionando perfeitamente. Agora, qual que é a outra forma que eu falei que eu quero mostrar para vocês? A outra forma é a seguinte, né? Você sempre precisa trabalhar assim com then e o catch aqui usando promises? Não, né? Tem uma outra forma que o JavaScript introduziu também, que é o async await. O que é o async await?
O async await ele te permite trabalhar com promises como se elas não fossem promises, né? Elas não vão ter essa organização aqui. O seu código, a gente diz que ele fica assíncrono, porque o JavaScript ele vai fazer realmente uma pausa naquela linha, ele vai parar naquela linha ali especificamente, onde tiver uma promise, só quando essa promise for concluída é que ele desce para a linha seguinte. Aqui, se eu simplesmente escrever qualquer coisa aqui embaixo, ó, o que está aqui embaixo pode ser executado antes dessa promise ser cumprida. Usando assim que é o wait, não. Vocês vão entender isso melhor quando a gente vê funções de timeout, que são funções baseadas em tempo. E funções também de requisição em APIs HTTP, mas isso está um pouquinho mais para frente. Daqui a 2 semanas, provavelmente, 1 a 2 semanas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma cópia dessa função e vou chamar de, em vez de copy to clipboard, eu vou chamar de async copy to clipboard, certo? Que é a mesma função, só que ela vai ser assíncrona. Só estou dando um nome diferente para a gente conseguir ter as duas sem precisar comentar uma e não a outra. Né? Como que eu faço para criar uma função assíncrona? Primeira coisa, você tem que colocar isso aqui antes. Ó, você tem que, antes do nome da função, antes da chamada de função, você indicar que ela vai ser assíncrona. Okay? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que a sintaxe aqui vai mudar um pouquinho. Quando você for chamar qualquer coisa que seja assíncrona, você vai colocar aqui antes await. O que você está dizendo aqui, ó, JavaScript? Espere. Espere isso aqui terminar. Quando isso aqui terminar, aí você pode descer para a próxima linha. Ok? Então, como isso aqui vai mudar um pouquinho a sintaxe? Assim, ó, o then, ele deixa de existir. Não preciso disso. E aqui as coisas vão mudar um pouquinho de lugar. Ó. Eu estou dizendo o seguinte, ó, espera essa linha terminar. Quando a promise for cumprida, depois que ele acessar, deu certo ou não, não interessa, mas depois que ele terminar essa promise, aí você vem para a linha seguinte, ok? Então é isso. Ó. Se der certo, quando terminar, ele vai executar essa linha aqui. Agora, antes eu tinha uma forma de tratar se deu certo aqui, e aí eu fazia uma coisa, e se não deu certo, eu fazia outra. Como que eu faço isso se eu estiver usando async await? É o seguinte, eu tenho aqui esses dois bloquinhos, né? Eu tenho o primeiro que eu executo o procedimento lá da área de transferência, depois eu dou uma mensagem dizendo que o valor foi copiado, e eu tenho um outro bloco que ele só devia ser exibido se isso aqui não der certo. Como que eu faço para só exibir isso se isso aqui não der certo? O JavaScript tem uma estrutura que está presente em outras linguagens também, não é nada relativo necessariamente a promises, chamada try-catch. Vou digitar aqui try-catch, vocês vão ver. Try-catch, ele lembra muito um if-else, e ele funciona muito semelhante. Como é que ele funciona? Qualquer código que possa gerar um erro, que possa lançar, a gente chama de exceção. Né? Qualquer código que possa lançar uma exceção, você vai colocar dentro do try. Eu sei que isso aqui pode lançar uma exceção, porque lá na documentação fala algo a respeito. Né? E se você está trabalhando com uma promise, isso também é muito claro. Se você tem uma promessa, ela pode ou não ser cumprida. Então ela pode lançar uma exceção. Logo você faz o quê? Tudo que depende do sucesso dessa promise, você coloca dentro do try. Okay? Então, ó, o que significa try? Tente. Tente executar isso. Se der certo, você desce para a próxima linha. Ok. E o catch? Catch serve para quê? Ó? Tente isso aqui. Beleza. Mas se algo de errado acontecer, algo não sair como esperado aqui dentro, só vai acontecer isso se a gente tiver algum problema com a área de transferência. Aí você captura o erro da mesma forma que a gente fez aqui. Inclusive, o VS Code já sugeriu que eu criasse uma variável chamada error, né? Da mesma forma que eu fiz aqui. Aí você pega a sua mensagem de erro e exibe aqui dentro. Ok? A gente não vai conseguir provocar um erro agora porque eu não sei como bloquear a área de transferência no navegador. Talvez tenha alguma configuração que a gente possa alterar e de repente a gente vê depois. Mas o que faltou aqui, né, no fim das contas? Como que eu posso aproveitar esse erro para exibir aqui na minha mensagem? Eu não fiz isso nem aqui, nem aqui. Tá? Esse erro,
pode ocorrer, e ele pode ser exibido aqui, ele vai vir como um objeto JavaScript. E aí vocês devem lembrar que os objetos eles têm aquele formato de chave, aí tem lá atributo e valor. Né? E aí ele pode ter vários atributos e valores. Para a gente exibir isso corretamente, a gente precisa converter isso em string. Pega o objeto e converte em string. Para fazer essa conversão, JSON.stringify. Você pode pegar qualquer objeto e ele vai converter em string aqui. Tá? Como que eu sei disso? Vamos testar. JSON.stringify, vou pegar o próprio objeto document. Olha lá. Aqui a gente vê todas as propriedades do objeto document. Tá um pouquinho difícil de visualizar por causa do tamanho da janela. Mas vejam, ó, ele converteu toda a estrutura do objeto em uma string para mim. Então, sempre que eu precisar exibir um objeto no console, eu geralmente vou querer fazer um JSON stringify. Ok? Então, ó, na hora de exibir o erro que veio aqui da tentativa de acesso da área de transferência, eu faço o seguinte, ó, vou usar template string, que eu apresentei para vocês antes, para eu poder usar minha variável aqui dentro. E aí, em vez de só colocar a variável error aqui dentro, né, que é a variável de erro, eu digo o seguinte, ó, vou chamar o JSON, fazer o quê? Transformar isso em string. E o que eu quero transformar em string? A mensagem de erro, né, o objeto de erro. E aí eu vou, de preferência, fazer isso nos dois casos. Ok? Então eu posso usar tanto o copy to clipboard, quanto eu posso chamar o async copy to clipboard. Vamos testar o async copy to clipboard. Vou copiar ele aqui, colar aqui, sem nenhum lixo aqui, só tem, lógico, tem duas funções idênticas, com nomes diferentes, né, mas o funcionamento é para ser o mesmo. Vamos ver. Ó. Funciona também da mesma forma, ok? À primeira vista, vocês vão ter provavelmente alguma confusão para entender essa coisa de callback, de promise. Se precisar, assistam o vídeo novamente, leiam as referências que eu vou deixar para vocês. Conforme a gente for utilizando isso outras vezes, vocês vão entender, né? Mas não é nada de sete cabeças que vocês não consigam pegar. Tá? Com isso, a gente finaliza esse quarto tópico. Para a próxima semana, eu tenho pelo menos uma proposta, que é utilizar armazenamento local para registrar paletas de cores. Ok? Então, isso aqui vai ficar para a próxima semana, que é o armazenamento local. E em seguida a gente tem algo mais para fazer também. Com isso, esse desafio aqui fica concluído e eu vou deixar esse próximo para vocês irem pensando e, se possível, implementando até a próxima semana. Finalizando esse vídeo, eu faço o carregamento do repositório para o GitHub e na semana que vem a gente se vê novamente. É isso. Obrigado por assistir até o final. A gente se vê.